Notícia urgente: a OTAN acusa Brasil de ser responsável pelas mortes na guerra da Ucrânia e coloca o Brasil em um dos momentos mais sombrios desde a Guerra do Paraguai. Após o governo dos Estados Unidos anunciar uma tarifa de 50% sobre todos os produtos brasileiros exportados, alegando que o governo de Luiz Inácio Lula da Silva promove perseguições políticas internas e mantém um alinhamento estratégico com a Rússia, a crise diplomática entre os dois países atinge um novo patamar. Donald Trump, atual presidente norte-americano, não apenas manteve a decisão, como indicou que, caso o Brasil não abandone imediatamente a importação de petróleo russo, novas tarifas ainda mais severas poderão ser implementadas. Segundo o próprio chefe de Estado norte-americano, seu governo estuda a imposição de tarifas de até 500% contra o Brasil, como forma de punição econômica e instrumento de pressão geopolítica. A proposta inclui também a aplicação de sanções secundárias semelhantes às que já foram impostas a outros países que mantêm relações comerciais com Moscou. De acordo com Trump, o objetivo da escalada tarifária não é somente punir o Brasil por sua postura internacional, mas forçá-lo a recuar do comércio de combustíveis com a Rússia, prática que os Estados Unidos consideram um financiamento direto à campanha militar de Moscou na Ucrânia. Dentro dessa lógica, o Brasil, embora não envolvido diretamente no conflito, estaria contribuindo para prolongar a guerra ao manter sua independência nas negociações com o mercado energético russo. A Casa Branca também reforçou que o presidente dos Estados Unidos se mostra cada vez mais irritado com a recusa do governo Lula em condenar formalmente Moscou e em aderir às sanções ocidentais, como fizeram países europeus e aliados estratégicos da Aliança Atlântica. Essa crescente tensão diplomática gerou reações imediatas em Washington. Durante uma entrevista coletiva em Bruxelas, o embaixador dos Estados Unidos junto à Aliança Militar Ocidental, Matthew Whitaker, fez acusações diretas e inéditas. Ao lado de membros da imprensa internacional, ele afirmou que países como Brasil, Índia e China têm grande responsabilidade pelas mortes de civis na Ucrânia. A justificativa do diplomata é que a Rússia só consegue manter sua ofensiva graças aos lucros gerados pela venda de petróleo e gás a essas três grandes economias emergentes. Segundo Whitaker, todas as noites vemos ataques recordes na Ucrânia contra cidades e civis, e tudo isso só é possível porque países como China, Índia e Brasil continuam financiando a Rússia ao comprar petróleo e gás. A acusação é contundente e deixa o governo brasileiro em uma posição desconfortável no cenário internacional, já que associa diretamente sua política energética ao financiamento de ações militares. Essa declaração eleva o grau da pressão internacional contra o Brasil, tornando ainda mais difícil a manutenção da política de neutralidade ativa adotada desde o início da guerra no leste europeu. Para os Estados Unidos, neutralidade neste caso é sinônimo de conivência. E mais, o governo de Trump considera que a atual postura brasileira é inaceitável para um país que busca ampliar sua presença internacional, inclusive como candidato a assento permanente no Conselho de Segurança da ONU. O Brasil, que até o momento tentava manter boas relações tanto com o Ocidente quanto com os países do bloco euroasiático, agora se vê isolado e no centro de um confronto diplomático que não buscou, mas do qual dificilmente sairá ileso. A fala do embaixador foi acompanhada de uma defesa das novas diretrizes norte-americanas para o envio de armamentos à Ucrânia. O presidente dos Estados Unidos anunciou que vai transferir armas para os aliados europeus, que por sua vez se encarregarão de repassá-las aos ucranianos. Trump também deixou claro que essas armas serão pagas pelas nações europeias, não pelos Estados Unidos, em um movimento que reforça sua doutrina de os outros que paguem pela guerra. Apesar de negar que isso indique um desejo de prolongar o conflito, Whitaker foi enfático ao afirmar que o objetivo da nova estratégia é criar condições para forçar um cessar-fogo e iniciar negociações de paz. Enquanto isso, o Brasil vive uma das situações diplomáticas mais delicadas de sua história recente. O governo de Lula é pressionado por todos os lados, economicamente pelos Estados Unidos, politicamente por declarações como as de Whitaker e estrategicamente por um mundo em que a neutralidade se torna cada vez mais insustentável. A tentativa de manter uma política externa multilateral e autônoma colide com os interesses da potência hegemônica ocidental, que agora escolheu o Brasil como alvo central de sua campanha de coerção diplomática.
O risco de sanções ainda mais amplas, a ameaça de tarifas estranguladoras e a responsabilização moral pelas mortes civis na Ucrânia colocam o governo brasileiro em um dilema sem precedentes. Ou cede às exigências de Washington e se afasta da Rússia,